Um tempo muito difícil, muito mesmo, onde a sociedade vive um momento líquido. Mas aqui a palavra do Senhor, ela nos instrui. A palavra do Senhor nos traz resultados bons, resultado edificante sobre a respeito da sua palavra. Aonde você está construindo, aonde você está edificando a sua família. Porque a família cristã, a família tradicional, a família tem os seus princípios, onde há pai, mãe e filho, onde o casamento é formado, como diz a palavra do Senhor, o Senhor fez macho e fez fêmea. Mas aqui, nesse evangelho de Cristo, falando desses dois alicerces, falando dessas duas personagens, esses dois homens, um que constrói a sua casa sobre a rocha, e um que constrói a sua casa sobre a areia. Eu posso entender aqui, que hoje, no mundo que vivemos, parece-nos que tem dois tipos de evangelho, porque não é o mesmo que nós pregamos. Há um evangelho sólido, que é o de Cristo, onde o evangelho é aquele que transforma a vida, um evangelho onde a família é edificada, e o evangelho líquido. O evangelho líquido é aquele evangelho que ele dá forma conforme o recipiente. Se você entender, eu creio que está entendendo sobre isso que eu estou falando. O líquido que dá forma ao invólucro, ou seja, é o recipiente. Então, o evangelho de Cristo, eu posso titular que ele é imutável. O evangelho que os homens estão criando, não a igreja do Senhor Jesus, mas o evangelho embasado na palavra de Deus, da qual nós pregamos, da qual o ministério, a Assembleia de Deus prega, é justamente o evangelho sólido, é o evangelho de Cristo, é o evangelho que tem poder. Você vem do jeito que você é e ele transforma a sua vida, aleluia. Você precisa se adaptar ao evangelho, você precisa entrar no evangelho, o evangelho entrar em você, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O evangelho líquido, irmãos, construído, a casa na areia, aleluia. Eu posso intitular areia como fosse um líquido. Se você pegar areia e colocar em um vaso quadrado, a areia vai ficar quadrada, aleluia. Se colocar em um copo ou em uma jarra, a areia vai ficar conforme ali, vai dar a fórmula conforme ali o recipiente, aleluia. Mas o evangelho de Cristo não, ele é sólido. Você precisa se adaptar a ele. A família precisa se adaptar ao evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é imutável. Você não precisa mudar ele, não. Ele é que precisa mudar você, aleluia. Pois nesta manhã eu tenho falado sobre a família, e a família é projeto de Deus, não é projeto do homem. A família, ela está constituída sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é sólida. A palavra de Deus não é líquida. Você não precisa mudar nada, ela é imutável. Se observarmos o texto aqui, aquele homem é considerado um homem prudente, porque ele sabia que ele, se construísse sua casa num terreno que não fosse um terreno estável, ele sabia que a sua casa não seria destruída, que a sua casa não ia cair quando viesse um vento forte, quando viesse as chuvas, quando viesse os rios, a sua casa não ia ser destruída. Ou seja, se nós edificarmos a nossa vida, edificar a vida da nossa família, edificar a sociedade embasada na palavra do Senhor, como diz a palavra mesmo, que um país onde Deus é o Senhor, tudo é diferente. Que o país, que o estado, que a cidade, que os construtores, que a sociedade, aleluia, ela assume o seu papel, da qual guardar a palavra do Senhor, edificar a sua casa embasado no evangelho de Cristo, como eu tenho dito, o evangelho de poder,
um evangelho de restauração, de renovo. Interessante, que é tão maravilhoso o evangelho de Cristo, que ele pega um homem do futuro, não vale nada, vive no mundo das drogas, do vício, da prostituição, e aquele homem, ou aquela pessoa, o evangelho transforma ele, renova ele, e dá uma família, aleluia, dá uma esposa, faz um casamento sólido, aleluia, e aquela pessoa passa a ser uma nova criatura, porque todo aquele que permite que o evangelho sólido de Cristo, um evangelho de poder, entre na sua vida, há mudança, há transformação, há renovo, pois o casamento, da qual Cristo ali estava, e fez o milagre, e o primeiro milagre de Cristo foi justamente em um casamento, família, com certeza estavam ali muitas famílias, e Jesus inicia o seu ministério, justamente fazendo um milagre, e nesta manhã, Ele quer fazer um milagre na tua família. Talvez a sua família, talvez a sua vida conjugal, talvez a vida dos seus filhos, não esteja embasada no Evangelho, mas nessa manhã, aleluia, eu creio, se você ouvir, como diz a palavra do Senhor, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a alguém que constrói a sua casa no Evangelho sólido, porque a rocha que está falando aqui é Jesus, a rocha que fala aqui é a palavra dele, e a palavra dele, olha, restaura, renova e ainda conduz às mansões celestiais. O Evangelho de Cristo é sólido, ele leva o homem para o céu. O Evangelho líquido não leva o homem para cima, mas pelo contrário, leva o homem para baixo. Nós somos cristãos e pregamos a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, e nós cremos no poder dele, aleluia, nós cremos no poder de Cristo, porque eu entendo, meus irmãos, eu entendo que tudo o que nós aprendemos, eu falei, tudo o que nós aprendemos, é tudo vindo do veículo chamado ouvido. Tudo que nós aprendemos vem através do ouvido, aleluia. Se você não entende, eu vou ser um pouquinho mais claro. Por exemplo, a maioria das pessoas surdas, ela não fala, ela é muda. Por quê? Como ela não escuta nenhum som, e também nenhum som sai da sua boca. Você entende? Uma pessoa surda, ela não aprende a falar, porque ela não ouve som nenhum. O seu ouvido não é provocado nenhum som, mas aquele que ouve, aprende, aleluia. Pois nessa manhã, estamos falando do evangelho sólido, um evangelho de Cristo, que transforma, não somente uma cidade, aliás, não somente uma família, não somente uma cidade, não somente um estado, não somente um país, mas o evangelho de Cristo, ele restaura o mundo, aleluia. Ou seja, o planeta Terra, o globo Terra, precisa deste evangelho, porque ele está vindo, irmão, ele está vindo, meus amigos, aleluia. E o inimigo das almas dos homens, o que ele quer mais fazer é justamente destituir a família que está embasada nos princípios éticos e morais da palavra do Senhor, onde há respeito, aleluia, onde há o amor dele, onde há o perdão, aleluia. Isto é maravilhoso, é o evangelho de Cristo. Ele transforma pessoas, ele pega o homem do futuro e faz dele príncipe, ele pega o pequeno para confundir os grandes, e lhe digo mais, o evangelho de Cristo, ele traz como um selo, e quando eu falo de selo, irmãos, eu falo de família, aquela família que tem aquele selo, o selo de Cristo, aleluia. O evangelho líquido, irmãos, escute, o evangelho líquido, ele não fala de selo, ele fala de marca, aleluia. E aí faz lembrar na palavra do Senhor, que na época dos romanos, ou antes disso, aos tempos antigos, a marca era dada aos escravos, ou quando pegava alguém transgredindo a lei, roubando e matando,
E às vezes até os escravos, as prostitutas, eles marcavam o rosto dela. Então quando eu falo de marca, irmãos, é diferente do que eu falo de selo. Irmão, sabe que tudo que Deus faz, o diabo, ele traz uma paródia. Ele tenta imitar, nem imitar ele sabe. Aleluia. Porque eu lembro que, me faz lembrar que o selo de Cristo é o caráter de Cristo em nós. Cristo nos dá uma identidade de família. Cristo nos dá uma identidade de cristão. Aleluia. O Evangelho transforma. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O Evangelho transforma. O Evangelho nos traz uma identidade. E quem tem identidade sabe quem ele é. Aleluia. Quem tem um Evangelho sólido em Cristo sabe quem ele é. Ele sabe quem ele adora. Ele adora o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Evangelho sólido, ele não muda a sua identidade. Aleluia. Mas o Evangelho líquido, irmãos, que tem anunciado por aí, aleluia, é o Evangelho que traz marca. E eu entendo que aquele que tem marca não tem identidade. Eu vou dizer mais. A marca lhe tira a identidade. Porque a marca é apenas um número ou uma letra. Aleluia. Mas quem tem marca não tem identidade. E quem não tem identidade não sabe quem adora. Mas você nessa manhã sabe quem adora. Aleluia. Adora, aleluia, aquele que veio para nos trazer as boas novas de salvação. Ele veio para mudar não somente o mundo, mas a todo mundo. Não somente o país de Israel, aleluia, mas todo mundo, todo o país, aleluia, todo ser humano que decide, aleluia, que o evangelho dele entrar de uma forma poderosa, se ele permitir que o evangelho de Deus entrar nele, se ele permitir, a mudança, aleluia, lhe dá uma identidade, você sabe quem você é. O evangelho líquido tira a sua identidade. O evangelho de Cristo, que é sólido, lhe dá uma identidade. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus nessa manhã. Aleluia. A família tem sido atacada por muitos meios, mas nós estamos embasados na rocha. Pode vir vento. Quando eu falo de vento, irmãos, eu falo de falsas doutrinas. Eu falo de falso evangelho. Um evangelho fraco. Um evangelho que não transforma. O evangelho tem que se adaptar a mim. Não, eu preciso me adaptar ao evangelho. Aleluia, ele é sólido, não tem mudança. Você não precisa mudar nada nele. Ele já é o suficiente, aleluia, para te restaurar, te renovar e ainda lhe conduzir às mansões celestiais. Isso me lembra, sabe de quem? De Nicodemos. Nicodemos ainda não entendia que o evangelho de Cristo, que as palavras de Cristo era sólida. Nicodemos não entendeu. Aí foi procurar Jesus de noite, nas escuras, ao escondido, e começou a elogiar Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, Nicodemos, você precisa conhecer o meu evangelho. Eu estou aqui conjecturando para você entender. Olha, Nicodemos, você precisa conhecer o meu evangelho, porque o meu evangelho é sólido. O meu evangelho restaura. O meu evangelho faz o homem nascer de novo. Aleluia. Mesmo sendo velho, ele nasce de novo. Ele nasce para quê? Ele nasce para a vida espiritual. Ele nasce para quê? Para adorar somente um Deus. Aleluia. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus da Assembleia de Deus, do Ministério Celestial de Deus. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós pregamos. O evangelho de Cristo é boa notícia. Não é má notícia, é boa notícia. Que a boa notícia de Cristo chega na tua casa, chegue na tua família. Não tem aquele filho teu que ele se afastou, que ele abandonou a fé. Cristo pode trazer de volta, porque é de poder. Hoje, meus irmãos, estamos vivendo numa sociedade
uma sociedade não sólida, mas uma sociedade líquida. Isso faz lembrar de uma mensagem de um pastor que dizia assim: hoje o crente ele aceita Jesus, mas quando é com 2, 3 anos ele já se afasta. E não era assim antigamente. Antigamente as pessoas morriam no Evangelho. Aquela família aceitava Jesus, o pai ou a mãe, e os filhos aceitavam, e os netos. Ele ficava velhinho no Evangelho, velhinho naquele ministério, ele não saía. Mas hoje, me perdoe eu me expressar assim, é porque o Evangelho de Cristo não é diferente. Como está havendo muitos ventos de doutrinas que parece ser o Evangelho de Cristo e não é. Porque eu entendo que o Evangelho de Cristo ele restaura. Se ele ainda não restaurou a sua vida, é porque o verdadeiro não entrou, entrou o falso. Não entrou o sólido, entrou o líquido. Aleluia! Mas nessa manhã, eu profetizo em nome de Jesus, que este Evangelho, esse Evangelho sólido, ele vai entrar na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, aleluia, na tua cidade, na tua rua, no teu trabalho, aonde estiver, este Evangelho de Cristo vai restaurar, vai renovar, e ele vai te conduzir, aleluia, às mansões celestiais, a Canaã celestial, aleluia. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder. Isso é maravilhoso. Família, a família cristã, a família cristã está construída num Evangelho sólido. A sua casa está construída na rocha que é Jesus. Aí a pergunta é: a pergunta que eu posso suscitar aqui é: somente Cristo pode trazer o Evangelho? O verdadeiro sol de Cristo. Não tem outro não. E para ir para o céu, é somente através de Jesus? Sim, senhor. É somente através de Jesus, mais ninguém. Só Jesus, ele é a ponte que leva o homem a Deus. Só ele. Não tem outro não? Tem não. Mas por que não tem outro? Porque não tem. É a mesma coisa que eu dissesse aqui nesta manhã. Você imagine, meus irmãos e amigos, vamos supor que a água e o peixe fossem namorados. Irmão Kennedy, a água e o peixe fossem namorados. Aí o peixe decidiu quebrar o relacionamento com a água. Dizer: a água, eu não quero mais saber de você. Estou abusado com você. Eu não aceito mais você, água. O peixe dissesse para quem? Para a água. Então eu vou cair fora. O peixe. Eu vou cair fora. Aí o peixe vai, ele quebra o relacionamento que tem com a água e ele sai da água. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. É a mesma coisa, é Cristo. Você não pode quebrar o relacionamento que você tem com Cristo, porque só Ele tem a vida. Só Ele tem a vida. Então, se Ele tem a vida, você precisa se adaptar ao seu Evangelho. Você precisa sair da condição que você está. E a partir de hoje eu preciso, aleluia, ser um discípulo de Cristo. Eu preciso de uma identidade de Cristo. Eu preciso ter o selo da família cristã. Em nome dele que nós pregamos nesta manhã. Aleluia. Este é o Evangelho de poder, onde a família cresce e a sociedade só é abençoada por causa de Cristo. O mundo estava em pecado. O pecado foi terrível, que chegou até o céu. Mas o Cristo, o Filho de Deus, ele decidiu vir até a terra para nos salvar, para nos dar garantia de salvação somente através de Cristo.
Não que ele seja aquela companhia impossível, não, senhor. Porque quando você entende quem é Jesus, você fica maravilhoso, porque ele traz alegria. Observe que ele transformou água em vinho. E vinho significa alegria. Só Cristo nos traz paz e segurança. Só Ele traz. E Ele é fiel à sua palavra. Se Ele disse, Ele tem condições e poder para cumpri-la. Creia no Evangelho de Cristo. O Evangelho que restaura, que renova, que restaura a família, que restaura o casamento, que restaura relacionamento de pai com filho, filho com pai. Aleluia! Eu profetizo em nome de Jesus que este evangelho de poder, que este evangelho sólido, ele entre na tua vida, que o evangelho de Cristo entre na vida da tua família, do teu filho, e há renovo, e há restauração. Eu profetizo em nome de Jesus. O evangelho de Cristo cura, faz milagre. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e será o mesmo eternamente. Eu creio que nesta manhã, aquele que ouve estas palavras, que não são minhas, mas são as palavras de Cristo. Essas palavras não são minhas, mas é o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, ela é sólida. Você precisa entendê-la, você precisa obedecê-la. Aleluia, aquele que ouve, como diz a palavra em Mateus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Pois eu profetizo nessa manhã, meus amigos, meus irmãos, que a tua casa seja edificada na rocha, que a tua família seja edificada na rocha, que o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, seja edificada na rocha, que os teus filhos e os filhos de teus filhos também sejam edificados na rocha. Este é o único meio de salvação, porque Jesus, o dono, está vindo buscar a sua noiva. Aleluia. E a noiva se refere ao casamento, e a noiva, ela tem que estar adornada, pura, sem mácula alguma. E o único meio de você não ter mácula é permitir que o evangelho de poder, que o evangelho de Cristo entre em você, e há uma mudança, que o interior se exterioriza, ou seja, que a mudança, que o renovo venha de dentro para fora, e as pessoas vão notar em você que você mudou. E isso é o evangelho. O evangelho que nós pregamos não é apenas meras palavras de homens, não, Senhor, mas é o evangelho de Cristo de poder. Aleluia. E é verdadeiramente o evangelho de Cristo. Eu vou repetir aqui algumas palavras. O evangelho de Cristo lhe dá uma identidade. O evangelho sólido lhe dá uma identidade de uma família cristã embasada na palavra. O evangelho líquido, o evangelho que o homem está criando aí, esse evangelho lhe tira a identidade e lhe dá uma marca. Aleluia. Mas o evangelho de Cristo não, lhe dá um selo, lhe dá uma identidade. Você faz parte da família cristã. Aleluia. Nós somos a família cristã. Nós somos a família do evangelho de Cristo, embasada no evangelho de Cristo, no evangelho de restauração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pois nesta manhã ainda, nesta manhã gloriosa, eu irei neste momento ler alguns pedidos de oração